Fala turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox, episódio número 23. Estamos aqui, eu e João Pedro novamente. Fala galera, tudo bem? E antes de começar esse episódio falando sobre miopia no marketing, um assunto muito pouco falado amplamente por aí, e a gente quer trazer duas visões sobre isso. Eu só queria te relembrar que as vagas para tanto a formação nova que a gente está tendo aqui na OKBX School, que é a formação de marketing para barbeiros. Sim, a gente está nichando a partir de agora as formações. Estão com matrículas abertas, dependendo do horário que você está vendo e dia que você está vendo esse curso, mas o curso vai acontecer em novembro, em meados da metade de novembro, não tenho a data exata. E também a gente está com turmas de formação em anúncios, formação em tráfego pago para iniciantes, inclusive com nós dois, aqui em Recife, presencialmente. Então, em ambos os casos, é só escanear o QR Code que está aparecendo nessa tela, que o Jonathan vai botar aqui, que eu estou dando essa atividade para ele, ou entrar no Instagram da OKBX School e com certeza você vai encontrar lá o link. Mas enfim, vamos lá. Nosso episódio de hoje a gente está fazendo muito só nós dois ultimamente, né? Mais um desafio aí pra gente. E esse é um tema que não é tão comum, não tem muita referência na internet. E tanto que a gente, entre aspas, surpreendeu de quando a gente começou a fazer pesquisa para esse episódio, vimos que teoricamente tem um conceito já pré-estabelecido, antigo, de 1960, mas a gente tem o nosso próprio conceito, né, que a gente fala muito, de miopia, que é o seguinte: já existe um conceito, e aí por isso a gente quer dividir esse podcast em duas etapas. Primeiro que a gente quer falar o nosso conceito de miopia, que a gente vem trabalhando aqui na agência e comentando há muito tempo internamente para otimizar os nossos trabalhos. E depois eu quero trazer o conceito que vocês vão encontrar na internet de forma mais ampla, que é o conceito de Theodore Levi, tem um conceito de 1960, que até hoje, e justifica inclusive algumas falências de grandes empresas. Mas vamos começar pelo nosso. E um conceito antigo bem atual, né? É bem atual. E começar então pelo nosso. Então vamos lá. O que é que a gente diz por miopia? Qual é aquela visão que a gente sempre fala? Na tua visão. Se quiser, eu posso responder também. Não, pode ser, me ajude. Mas uma das coisas que a gente mais fala aqui em relação à miopia do marketing na OKBX é sempre a questão de tu não pode se ater a tuas ações como assessor, no meu caso, ou profissional de profissional marketing, quem tá à em frente, geral, né? E achar que só porque os teus KPIs estão bons, isso está refletindo um objetivo alcançado no negócio do cliente. Do caralho. Acho que isso é a principal visão. Do caralho. E em outras palavras, ou talvez mais prático, é assim: não olhar apenas o gerenciador de anúncios ou o teu relatório e considerar que aquilo ali está sendo um bom resultado. Sendo mais prático ainda. Não é porque tu tá gerando lead barato que necessariamente esse lead tá vendendo. Exato. Às vezes tu tá com um ótimo CPA, às vezes tu tá com um CTR altíssimo, clique baixo, muito lead, mas às vezes tu é tão focado no marketing que tu esquece de perguntar pro teu comercial se ele tá vendendo aquele lead, né? E eu acho que o problema da miopia é esse, né? Não sei se vocês são míopes, eu sou míope pra caramba, muito. Eu tenho real de óculos. Eu tenho grau 4. Como é na prática ser míope? Velho, se eu tirar aqui eu não enxergo nada. E aqui eu enxergo muito. E o lance é esse, é tipo... Uma visão a curto alcance, né? É uma visão de curto alcance. Então é muito real. É tipo, tu olhar só pra primeira camada de números que tu tem e não se aprofundar no negócio do teu cliente. E isso é massa, é um conceito massa porque fala muito sobre profundidade e conhecimento, né? Então, um cara que ele é míope do marketing, quase que obrigatoriamente ele não é profundo no negócio que ele está prestando serviço. Eu concordo. E essa visão, bom exemplo, inclusive, de miopia tecnicamente e biologicamente falando, é justamente essa questão de o que é muito fácil e rápido para a gente que está na ponta do marketing, ver os números que as plataformas de mídia nos entregam. Confortável, né? É confortável. O que é mais complexo pra gente? Falar com o setor comercial, falar com o corretor, falar com o vendedor, para buscar a fundo o que é que aquilo ali está acontecendo. E aí, voltando para a prática, repetindo de forma cansativa esse termo, é o seguinte: se a gente lança uma campanha muito agressiva, tecnicamente falando, mas com algo parecido com a propaganda enganosa, não propaganda enganosa de fazer mal a alguém, mas aquela propaganda tendenciosa, que é assim, aparelhos em 18 vezes, enorme e bem pequenininho ali, com juros. O lead, às vezes, ele não vê todas as informações,
e ele vai entrar em contato querendo o aparelho em 18 vezes sem juros. Sem juros. Quando na verdade é com juros. O que é que tu vai ter aí? Tu vai ter um CTR alto, provavelmente CPA baixo. E um lead extremamente desqualificado. Se tu olhar os relatórios de anúncio, a campanha vai estar performando linda. Só que se tu não se ater também ao feedback do comercial, tu pode ter uma miopia aí. Tu vai estar tendo uma visão míope a curto prazo ou visão. E a gente prega muito que a gente tem que ser amplo. E aí tem vários exemplos que tu já utilizou, mas o que eu tô mais fresco, eu quero que tu vá puxando algum exemplo teu recente, foi um de outro assessor, o Carlos, aqui na agência, que ele fez um exemplo bem legal. Tem uma gráfica que a gente trabalha aqui, uma gráfica bem grande regionalmente, assim, local aqui em Recife. Mas obviamente eles têm poder de produção para atingir o Brasil inteiro, para fazer mais do que Recife. Aqui eles basicamente já conseguiram quase todo o share local que é relevante para eles. Eles chegaram pra gente com o desafio de, vamos aumentar o nosso share, vamos atingir outras cidades. E aí, o que é que a gente fez? O que é que Carlos fez? Ele criou um conjunto de anúncios para cada uma desses lá no grupo. Ele criou um conjunto de anúncios, ou seja, atingiu um público para cada cidade capital do país. E aí, onde é que entra a miopia? Quando eu fui ver as otimizações dele, tinha campanhas, por exemplo, para o Rio de Janeiro, com CPA, que é o custo por ação mais baixo, do que outras campanhas que estavam ativas. Mais alto, hein? E aí, eu vi que a campanha do Rio de Janeiro estava desativada, ou seja, ele já tinha feito uma otimização e cancelado essa campanha, e ele estava mantendo a campanha de Alagoas, por exemplo, que com CPA 30% mais caro. Acho que na prática um estava R$5, o outro estava, sei lá, 8 por lead. E aí, bicho, como é que tu tá mantendo? Na hora, rapidamente eu pensei, por que ele tá mantendo a campanha de 8 ativa e a campanha de 5 não ativa? E aí, a miopia, ou a falta, nesse caso a não miopia, foi quando ele foi conversar com o comercial da gráfica e viu que, sim, no Rio de Janeiro estava tendo mais aceitação sobre o produto, só que na hora de fechar, o frete estava ficando mais caro, por ser de Recife. E aí, estava sendo impeditivo e um empecilho na hora da compra. Perfeito. O que estava atrapalhando as compras. Então, no Rio, eles não estavam com uma conversão tão boa, porém, em Alagoas, por ser mais perto daqui, o frete estava menor, naturalmente estava mais interessante fazer o pedido, estava tendo mais conversão. Então, mesmo com o CPA de R$8, estava tendo mais conversão. Já no Rio, R$5 estava tendo menos conversão. E se nesse caso, se ele estivesse se atendo apenas aos números de tráfego, ele manteria dando muito ponto de faca trabalhando no Rio de Janeiro. Ou ele teria matado a outra campanha que estava convertendo. Ou ele teria desligado a campanha de Alagoas. Acho que foi Alagoas. Isso, de Alagoas, e tinha mantido do Rio. Velho, pra mim, eu tenho um exemplo bem prático, assim. Aí eu tenho uma temaqueria, na verdade um sushi, né? Como cliente, e ele é local. E aí, vai muito do alinhamento de objetivo que a gente tem, né? Que a gente chama aqui de OKR, que é o seguinte: na minha cabeça, da última reunião que eu tinha tido com esse cliente, a gente tinha alinhado que o nosso foco era no tráfego pago. E aí é um pouco mais amplo do que esse teu exemplo, mas o nosso foco era no tráfego pago. Então, meio que movi todos os meus esforços durante algum tempo para ter uma boa estratégia de tráfego pago, rodando bem, a gente adquirindo bem cliente de primeira compra, tudo que a gente vem fazendo de forma efetiva para ele. E aí eu dei um gás nisso, e quando eu cheguei para o cliente, depois de um mês, para falar com ele, na verdade, o que ele queria me transmitir era que o tráfego pago deveria estar de boa, e ele queria fazer fidelização de clientes, com ativação principalmente de redes sociais. E aí, porque eu falo que é um exemplo mais amplo. Porque quando eu tive o contato primário com ele, e eu achei estranho que esse cliente não estava tendo devolutivas com a gente, eu fui de encontro, na verdade, a esse cliente para pegar mais informação. Sim. Se eu tivesse olhado apenas para o resultado do tráfego pago, que estava excelente, eu fazendo venda com um custo de R$3, Sim. e tivesse parado o meu contato naquele momento e esperado chegar em outro momento, com check-in e tudo mais. Check-in é as reuniões que a gente faz a cada 15 dias ou a cada 30 dias com o cliente para alinhamento. Eu teria meio que perdido o que a gente chama de engajamento do cliente com o assessor. Sim. Quando, na verdade, eu fui até ele e fiz: fulaninho, por que está estando distante? Porque, aparentemente, esse resultado não está sendo tão relevante para você.
Porque na estratégia dele de negócio como um todo, não fazia mais sentido ele adquirir novo cliente. Fazia sentido ele reter novos clientes. E para reter novos clientes, não necessariamente a gente precisava continuar gastando dinheiro em tráfego. A gente só precisava ter uma maior frequência de conteúdos orgânicos e uma maior frequência de remarketing. Trabalhar o CRM como vocês implementaram, Isso, né? Exato. Automação e tudo mais. É um exemplo mais amplo, mas é um exemplo de se você não está bem alinhado com a empresa que você presta serviço, ou se você não está bem alinhado com o seu cliente... E com os próprios objetivos, tem chance de ocorrer essa miopia. E você para em um resultado aparentemente bom. E é só aparentemente. Uhum. E também eu vejo miopia dentro dos nossos conceitos, antes de entrar no do Theodore, que é quando as pessoas acreditam, ao contratar a gente, que apenas uma ação pontual vai ser game changer no negócio dela, né? Eu também acredito muito, eu vejo muito esse caso de assim, não, meu negócio está indo à falência, e agora eu vou contratar a agência de marketing que vai colocar tráfego para cima e o negócio vai mudar o jogo. E geralmente não muda. Porque o cara, ele tem a miopia em marketing literalmente, acreditando que esse é o único dos problemas dele. Mas ele esquece de ver público, produto, o restaurante dele tá caindo aos pedaços, a comida dele tá ruim, as avaliações, a precificação tá errada, o funcionário tá sem cultura, e aí ele tem uma miopia que, apenas vender mais vai salvar o meu negócio, e não é bem assim. E muito menos que uma estratégia única vai salvar. Por isso a gente não levanta que tráfego pago é milagroso. Sim. Não levantamos que social media é milagroso, não levantamos que marketing está milagroso. E se um pouquinho de cada. E se a gente está recebendo o cliente assim, se os nossos clientes estão assim, e se você recebe aí cliente nessa pegada, é porque existe um ecossistema hoje, infelizmente, que tem essa narrativa de é só tráfego, é só social, e a gente tenta nadar contra isso, e talvez por isso que a gente não venda tanto quanto a gente vendia antes. Exato. Talvez a gente está filtrando os clientes. Literalmente, nosso comercial hoje em dia, a gente brocha o cliente, O cliente, vamos contratar não sei o que, a gente, vamos, mas calma, a gente não vai dobrar o faturamento. Eles, como assim vocês não vão dobrar? Outro concorrente de vocês disse que vocês iam dobrar. Infelizmente, eu não vou dobrar o faturamento, pode ir pro outro. E eles estão indo pro outro, depois eles voltam. Exato. E a gente pode até dobrar, mas não no tempo e com as ações que ele acha que a gente vai tomar. Então a gente não vai ligar uma campanha e vai dobrar. Mas talvez a gente, teu produto tá errado, a prestação do teu produto tá errado, talvez teu brand esteja errado, talvez a precificação esteja errada, talvez a comunicação não está coesa, entrando sempre naqueles 4 P's. E, se dos 4 P's, do preço, praça, promoção e produto, na ordem errada que eu falei aqui, qualquer um desses 4 pilares, se não tiver coeso, não vai fazer sentido. Eu sempre falo assim, a Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem um produto com uma qualidade boa, obviamente, um preço condizente, a praça que ela está, então sempre em grandes shoppings, em grandes cidades, e a promoção, que é a forma de se promover, está muito coesa, é muito atrelada à indicação, a status, a artistas, e nunca você vê uma promoção 50% outdoor da Louis Vuitton. Então, logo, ela é muito coesa. O produto está atrelado ao preço, que está atrelado à praça. Onde é que a Louis Vuitton pararia de vender? Ou como é que ela iria à falência? Se qualquer um desses pilares fosse abaixo. Digamos que a Louis Vuitton continue com seus mesmos produtos, com o seu mesmo preço, se comunicando da mesma forma, mas com a loja na 25 de março. Essa loja não ia vender, porque ela ia ter um dos 4 P's quebrado, né? Não é a praça que o cliente gostaria de frequentar. Exato. Ou então, se ela continuasse no Rio Mar, que é um shopping organizado aqui, com o mesmo produto, com o mesmo preço, então, preço, prazo, produto atrelado, mas a promoção ela errasse. Se ela colocasse outdoor na cidade inteira de 80% de desconto. O cliente que é cliente não ia gostar disso aí. Talvez ia adquirir uma nova linha de cliente, enfim. Mas foi o exemplo que me veio à cabeça para atrelar a miopia ao marketing tradicional dos 4 P's e reforçar que nenhuma estratégia única tende a dar um resultado a longo prazo. Às vezes uma estratégia única muda uma campanha, mas muito rapidamente ela vira normal. Nesse próprio sushi que tu falou, tu já implementou várias estratégias únicas que em pouquíssimo tempo elas se tornam comuns. Muito. E aí o desafio é pensar novas coisas. Exato. E eu acho que esse é o desafio de todo prestador de serviço em marketing, e eu uso falar em prestador de serviço como todo, é tu entender que tudo é momentâneo, e é uma das coisas que eu mais gosto de falar para os nossos clientes aqui no Start. Start é quando o cliente ele efetiva o contrato com a gente, ele vai fazer meio que um onboarding inicial, aqui, né? Eu falo que
o marketing, ele é uma das coisas mais mutáveis que a gente tem hoje. Então, o que eu estou apresentando naquele mês, provavelmente no próximo mês, já não vai ser nem tão efetivo, nem tão utilizado. Então, o cliente ele já tem que criar a consciência de que provavelmente vai ter uma mudança, e essa mudança tanto faz ser positiva como negativa. Então, velho, se você não tem um foco de growth e de crescimento, e aí, por isso que growth está muito atrelado à métrica, e métrica está muito atrelado a resultado, e se tu é míope, tu vai acabar não tendo atitude de growth. É tipo, se tu não se colocar à disposição de entender cada vez mais o negócio do teu cliente e sempre fazer o possível para que o teu cliente tenha sucesso, tu vai se resumir a apenas uma coisa. Ou a um gestor de tráfego, ou só a um social media, ou só a um copywriter. E não que isso seja ruim, porque tem mercado para todo mundo. Mas talvez não seja um longo prazo, isso, talvez não seja algo que vá se perpetuar se você não consegue olhar para o negócio do seu cliente de forma 360, de forma holística. Perfeito. E essa acaba que é a nossa visão de miopia. E aí, nas pesquisas, a gente viu uma visão que não foge muito disso, eu quero explicar um pouquinho para vocês, que é a de Theodore Levitt, que ele começou a levantar e usar essa teoria em 1960, que é um pouco disso que a gente está falando, mas tem muito a ver sobre as empresas que cada vez mais focam no produto e acabam virando míopes e acabam virando fãs do seu próprio produto, e entra um pouco de ego, do meu produto é o melhor, e esquece do mercado, esquece da necessidade do cliente, esquece que as necessidades dos produtos estão sempre mudando. Então, assim, esquece que é muito mais importante resolver que o consumidor, ajudar o consumidor a resolver os problemas dele, do que tratar apenas das características do próprio produto. E aí, Theodore, ele usou na prática um exemplo que era o seguinte, eu vou até filar aqui, que é, a miopia acontece quando a empresa começa a se limitar e dizer assim, nosso produto é fantástico, é fruto de toda a nossa expertise de mercado, estamos há 40 anos no mercado, e nosso mercado é levar o produto que é perfeito, a tecnologia de ponta. Fala muito da própria empresa, fala muito do próprio produto. É uma comunicação interna, né? Interna. E às vezes até para reforçar ego, tem outdoors falando muito disso. 40 anos de sucesso. Pô, ninguém quer saber disso. O que é que o consumidor quer escutar? O meu produto automatiza funções burocráticas, eleva sua produtividade e permite a economia de horas importantes, que podem ser destinadas a tarefas mais urgentes da empresa. Teoricamente, são as funções. Então, a miopia, segundo o Theodore, é quando a gente começa a focar muito no produto, nas características, e esquece de focar no cliente e na solução para ele. Exato. É dizer, eu sempre falo da furadeira, pô, essa furadeira fura mais rápido, tem impacto, não sei o quê, mas no final das contas o cliente quer o furo. Pô, como é que será que esse furo vai ser feito? Será que o cliente quer um furadeira? O cliente, pô, tu vende furadeiras sem ser industriais para um cliente casual. Será que ele quer uma super mega furadeira para furar o concreto, ou será que ele quer uma furadeira que faça menos pó na sua parede para pegar um quadro? Eu gosto, entendendo o exemplo. Eu gosto de pensar nisso de forma aplicada. No copywriter, por exemplo, a gente sempre fala que não foque, se você não entende do seu cliente, você sempre vai entender só do seu produto. E quando você entende só do seu produto, você só foca nas características do seu produto. E quando você foca só nas características do seu produto, sua taxa de conversão diminui muito. E aí você consegue ver que essa miopia não afeta você só de forma aparente, mas vai afetar a tua empresa diretamente, porque o cerne de uma empresa é vendas. Quando tu, no copy, tu consegue enxergar o teu cliente, teu produto ainda permanece o mesmo, mas a tua comunicação da solução do teu produto é totalmente diferente. Sim. E eu acho que ele é muito assertivo nisso, né? Por isso que eu falei, a comunicação é interna, é para dentro, então é reforçando o que a empresa é, e não necessariamente o que a empresa é em si, mas só alimentando o ego da empresa, e o outro, a comunicação é focada 100% no cliente, na dor que o cliente tem e qual a solução o teu produto pode levar para aquele cliente. Perfeito. E aí tem formas, inclusive, que o autor levanta de como que a gente pode identificar se a empresa que você está trabalhando, a empresa que você tem, está sendo míope um pouco. E as principais duas formas é assim, o apego excessivo aos produtos e uma visão majoritariamente de curto prazo. As empresas que não tendem a fazer forecasting, não tendem a prever o futuro, não tendem a estar se antecipando ao mercado,
empresas grandes que têm setor de inovação, que é setores justamente para forçar e entender qual é o próximo passo no mercado para você não ficar para trás. Porque o meu maior medo aqui da agência, hoje em dia, a gente tá vendo assessoria de marketing. Chegou a IA, eu fiquei, caramba, como que a gente vai se adaptar a isso? Terminou que era uma bolha, né? A gente ainda tem muito que aprender com as IAs, mas aquela IA que disse que ia roubar ainda não é essa IA, mas nem é o assunto desse vídeo. Mas assim, a minha preocupação como gestor é o próximo passo. O que é que vai vir que vai me quebrar? Qual é o próximo? Quem é que vai criar uma solução que vai me falir para eu criar a solução antes e não quebrar? E até o que eu quero terminar, os exemplos clássicos de miopia, as empresas que tem os maiores exemplos que quebraram por conta disso, mas os principais características é o foco excessivo no produto e a visão a curto prazo. E aí a gente também separou o que fazer para evitar essa questão. E aí a primeira delas é a pesquisa de satisfação. Ah, João, nossa, essa era a grande dica. Não é a única. Mas qual foi a última vez que tu fez uma pesquisa? Qual foi a última vez que tu perguntou aos teus clientes o que é que eles esperavam do teu produto? Que você acha que você sabe. Mas também a Blockbuster também achava que sabia. A Nintendo achava que sabia. A Kodak achava que sabia. Inclusive são os exemplos que a gente quer citar já já. Pergunta para o teu cliente o que é que ele está achando do teu produto e onde é que teu produto pode adicionar mais. Eu já vi aqui, por exemplo, na agência, cliente pedindo que a gente talvez automatizasse mais o comercial dele. Talvez tivesse um SDR interno, talvez tivesse um comercial interno. O que é que ele quer? Ele quer que eu tanto gere o lead quanto eu venda para o lead. Obviamente isso é outro business, mas é uma necessidade do cliente. E é uma necessidade grande, né? A ponto de... E mesmo que eu não faça isso... Desculpa, continua. Pode falar. Não, eu ia dizer, mesmo que a gente não faça isso, talvez eu possa pensar na parceria com alguma empresa. Exato. E você consegue entender que o cliente, ele verbaliza aquilo que é uma necessidade forte. Se não há uma necessidade forte, dificilmente ele vai verbalizar, né? Assim, obviamente que tem seus casos. Se tu, como empresa, entende que o teu cliente está perguntando se tu não poderia dar continuidade, fazer o tratamento do lead... É uma necessidade. Isso é uma necessidade. Então, isso já é um sinal de que ou tu sofistica o teu produto, e sofisticar teu produto não necessariamente tu tem que abraçar isso, mas tu tem que complementar a tua solução com algum parceiro. Sim. Ou, em algum momento, vai vir outra pessoa que vai sofisticar isso. É isso que eu ia falar. Os espaços do mercado, eles vão ser preenchidos. Sempre vai ser preenchido. Aí, custa você tentar enxergar antecipadamente esse espaço. E aí, por exemplo, isso já é um ponto que os clientes já levantaram, a gente já pensou várias vezes. Velho, vai ter alguma hora, inclusive você que quiser fazer isso aí, vai ter alguma hora que vai ter uma agência que vai ser agência e vendedor. E aí vai roubar os meus clientes que estão insatisfeitos com essa... Mas aí entra outra parada, como que faz isso, né? E se fosse fácil eu não fazia tudo. E é uma dificuldade. O segundo ponto é observar as ações da concorrência. Só que nesse aqui eu quero dar uma ressalva. Nem sempre a concorrência está certa, a gente já falou em outro podcast. Às vezes acontece uma miopia inversa. Que é, a concorrência agora começou a gente falou, meu concorrente de sushi fez o sushi rosa. Vou fazer agora o sushi rosa da Barbie. Às vezes tu tá sendo míope copiando concorrente errado. O exemplo da Black Friday. Meu cliente tá dando 80% de desconto, mas tu não consegue entender que a margem do teu cliente é outra, a forma como ele vende o produto é outra. Às vezes ele tem um fornecedor mais barato que o teu, e aí por ele estar dando 80%, o cara quer copiar também e se quebra. Mas sim, pelo menos olhar os concorrentes e ver a movimentação, principalmente dos grandes players, faz muito sentido. Terceiro, que é o mais... Como é que posso dizer? É o mais duvidoso que vocês vão falar. Por que ele está dando esse exemplo? É o deixe o seu produto em segundo plano. Não, perfeito. Perfeito. Não é para esquecer o teu produto, mas às vezes você tem que focar muito mais no seu cliente em primeiro e na tua solução como um todo. O produto, o que é um iPhone? Tecnicamente é uma carcaça, agora é de titânio 15, né? Mas aí tem um processador. Por exemplo, a Apple não vende muitos processadores, a memória RAM. Jamais. Os megapixels da câmera. É um exemplo, talvez, da miopia. Eu já vi outros aparelhos vendendo. Eu não sei quem tá certo ou errado, todo mundo vende. Mas, a Apple podia vender quantos megapixels tem, qual é o lumens da tela, enfim. Não, ela talvez não seja isso que o cliente dela queira, né? O cliente, tecnicamente, minha visão rasa do assunto eu vejo gente que tem Samsungs incríveis. Meu Samsung tem um zoom de 60 vezes, quanto tem? Talvez isso aqui, o de Jonathan deve ter o zoom e a câmera melhor que a minha. E tem uma canetinha. Ele tá mostrando pra gente. Talvez isso sane a necessidade dele. E a Samsung, pra ele comprar isso aí, provavelmente disse isso pra ele.
eu tô lendo um livro agora, João, do pai do marketing, Russell Brunson. O pai não, né? Mas o pai dos... É o quê? Calma. Kotler é o avô. Mas ele é o cara que criou o conceito de funil de vendas. E ele fala muito disso, assim, de... O ideal da construção de um funil de vendas ou na construção de um produto não é começar pelo produto. É começar pelo seu cliente. Eu ia falar. Defina o seu público e entenda profundamente seu público, que aí você vai ver quais são as abordagens e como você vai chegar no seu cliente ideal. Inclusive, ele usa até o conceito de cliente perfeito. E ele coloca a culpa de, se você hoje vende para uma pessoa que ele não é o teu cliente ideal, a culpa é da sua pesquisa. Porque você não pesquisou o seu público direito. Então ele diz que a culpa é do seu gancho, né? Que ele tem um conceito de gancho, história e oferta. Sim. Se você está usando o gancho, que é a atração do cliente errado, você está chegando no final e ofertando para um cliente errado. E esse cliente, ele pode enviesar até a solução do teu produto no futuro. Resumindo, se tu for criar um teu produto, e é muito do que... Como é o nome dele? Theodore? Isso, Theodore Levitt. Fala, olha para o teu público, e essa última dica que o João falou olha para o teu público ele vai revelar o que tu pode fazer para o teu produto. Não necessariamente tu vai pegar o teu produto agora e vai jogar fora. Não. Mas a forma como tu pode vender o teu produto ou ofertar ele, ou até mesmo melhorar ele, tá no teu público e não necessariamente nele. Nesse exemplo do iPhone e Android que a gente usou, o iPhone não precisa mudar o iPhone. Às vezes só precisa mudar a comunicação do iPhone. Isso. Como a gente viu claramente que às vezes não é... Enfim, muda a comunicação. E a última coisa que eu anotei entra um pouco nisso que você falou, esteja pelo menos aberto a mudanças. Eu vejo muito empresário que vai morrer abraçado com a ideia. E eu já até falei isso às vezes aqui, né? E aí depois eu mudei minha opinião. E já teve horas que eu mudei o modelo, mudei aqui e falei, meu irmão, esse aqui eu tô acreditando, eu vou morrer agarrado com ele. Depois eu pensei, nem sei a gente tá 100% certo. Às vezes a gente tá momentaneamente certo, mas às vezes nossas crenças param de funcionar muito rápido. A gente tem que ter a humildade e diminuir o ego e aceitar que aquele produto ali não está satisfazendo mais a necessidade do nosso cliente. E ou mudar de cliente, ou adaptar o produto, ou mudar o produto, enfim. E a gente vive numa sociedade e em um momento histórico, inclusive de sociedades, que tudo muda muito rápido, né? Tu pode ver que a diferença da forma como as coisas são aplicadas da época dos nossos pais à nossa época é totalmente diferente. Então, se a gente não tem esse entendimento também, que vai muito além do marketing, não necessariamente o que tu vende ele é obsoleto, porque tua ideia é ruim, mas é porque as coisas evoluem de forma muito rápida. Então, se tu não se coloca à disposição de entender que teu produto ele se torna ruim rapidamente, ele realmente vai se tornar ruim. Total, velho. E assim, falando de produto que se tornou ruim, eu queria concluir com 3 exemplos de clássicos que vocês já ouviram falar de empresas que foram míopes, e não obviamente só míopes, quando vamos lá, eles faliram por conta disso, mas um dos grandes conceitos por trás da falência deles foi a miopia. Primeiro caso clássico da Blockbuster. Para quem é mais novo aí, Blockbuster era uma locadora de filmes. A famosa locadora. A famosa locadora no mundo inteiro, não sei te levantar dados aí, mas eles começaram no Texas e eles dominaram o mundo inteiro locando filmes. Aqui em Recife tinha as Blockbusters, eu ia em Blockbuster, e aí o que é que a Blockbuster focou? Em ter mais filmes, mais locadoras, mais prateleiras. Mas no final das contas o cliente queria ver um filme. E aí outra empresa, como a Netflix e os streams em geral, entenderam que era mais barato e mais cômodo você ter várias opções e assistir em casa. Isso. A hora que quisesse, quantas vezes quisesse. Ninguém queria local até comprar. E a Blockbuster, na verdade, já passou na frente de muita gente na época que vendia filme. O que não faz sentido nenhum. Pois é. Você vender um disco que você vai assistir uma vez e não vai ver mais. A Blockbuster já não foi míope e pegou o mercado de alguém. E depois ela continuou míope, tem até a história que tinha chance de comprar Netflix, enfim, mas não é o caso. Mas o caso o erro veio quando focou mais nos produtos e serviços do que se atentar às novas necessidades do consumidor. Então, com o avanço da era digital, não se adaptou às tendências e foi ultrapassado pela Netflix, que hoje em dia é a plataforma de streaming do mundo.
Ponto. Exemplo número 1, Blockbuster clássico. Exemplo número 2 é a Kodak. Esse eu sinceramente não acompanhei muito o case, mas já ouvi falar. Kodak foi a pioneira na fotografia e chegou, anotei aqui, a 80% das vendas de câmeras fotográficas no mundo e 90% dos filmes em películas na década de 70. Bizarro. É um share bizarro. O João deve conhecer mais a Kodak, o case. Os caras eram brabo. E aí, a Fujifilm foi quem pegou a fatia no mercado, quando foi a pioneira em surfar nas ondas das câmeras digitais e também entrou em outros segmentos. Então, assim, entrou a câmera digital, a Kodak não se atualizou, e de 80% de fatia do mercado foi a zero, foi a falência. Ainda existe a marca, acredito eu, mas enfim, não conseguiu se manter, foi míope, focou no produto e não na necessidade do cliente. Talvez revelar filme e comprar mais bobina não era a necessidade ideal do cliente. Não naquele momento, né? Não naquele momento. E uma que ainda está viva, mas perdeu a relevância, foi que na década de 90 a Nintendo era a marca número 1 em videogames. Todo mundo queria ter um Nintendo. Porra, Super Nintendo do caralho. Nintendo 64, pelo amor de Deus. Mario. E aí, o que é que a Nintendo fez? Continuou bitolado em Mario. Continuou nos seus únicos produtos. Não abriu o mercado. Até hoje a Nintendo é fechada. É fechada pra caramba. Não se abre muito a novos jogos, a novas plataformas, enfim. Mas o erro, tecnicamente, você que é um fã de games, você vai saber falar muito melhor que eu, mas tecnicamente no mercado do marketing, o erro é quando a Nintendo foi apostar muito no Wii U. Foi apostar no Wii, Nintendo Wii, que foi uma revolução, mas depois foi pro Wii U e ficou martelando nessa tecla, enquanto outras plataformas, como a Sony e como a Microsoft, PlayStation e Xbox, entenderam mais o que os clientes queriam jogar. A questão do online, a questão de vários jogos, enfim. Tecnicamente, quem é gamer, eu sou até, mas eu não sou muito de console, vai saber explicar mais, mas aconteceu sim uma miopia. No caso da Nintendo, a Nintendo focou 100% nos seus próprios jogos, 100% no seu próprio videogame, na sua convicção do que o público queria, mas o público, pelo visto, não queria tanto o Wii U, não queria tanto o Wii. Eu não queria só esse produto, né? Isso, porque eu tive Nintendo Wii e só tinha poucos jogos. Era uma parada assim, em 5 anos eles lançaram, não tinha jogo, e outros publishers não faziam jogo, enfim. Houve uma miopia, houve um foco excessivo no produto, nos seus próprios produtos, esqueci um pouquinho de escutar o público. Hoje em dia eles correm atrás de prejuízo, ainda é uma empresa bilionária, mas top 1 no mercado na década de 90 e não é mais top 1 hoje em dia. Então houve sim uma miopia entre outros erros. Uma coisa que eu acho interessante falar da Nintendo é que ela perdeu o mercado, mas depois, e aí falando sobre a jogada de marketing para reerguer o mercado, foi muito inteligente, e eu queria só fazer esse adendo na seguinte forma. Eu, como um cara de fora, né, do mercado, que eu não entendo tanto desse mercado de jogos, mas eu entendo que muitas pessoas que eram fanboys da Nintendo por muito tempo começaram a enxergar que a Nintendo meio que criou exatamente um movimento de público para aquelas pessoas. E eu vejo muito isso se você já pisou na bola na sua empresa por muito tempo, direcionando o teu produto para um único público, realmente, ou você tem duas alternativas, ou você muda, nisso, né? Ou você muda 100%, ou você vai se agarrar com isso o resto da vida. Oficialmente, assim. Oficialmente. E dar uma nova cara para aquilo. E você pode ver, velho, que todos não, mas a maioria dos lançamentos da Nintendo é uma releitura de jogos antigos ou uma perpetuidade desses jogos. A gente talvez possa fazer um episódio falando sobre esse mercado, só que sem dúvida aconteceu a miopia. Aconteceu bastante. E a gente tem que talvez estudar o case hoje e ver o que é que eles estão fazendo para mudar, mas sem dúvida já conseguiram recuperar, já tem mais relevância do que teve há alguns anos. Mas o foco da gente era esse, era o cuidado com a miopia de marketing. Cuidado a achar que apenas uma estratégia vai mudar o teu negócio. Cuidado a focar muito no teu produto e esquecer do teu público. Cuidado a parar de olhar teus concorrentes e olhar só a si. Cuidado ao falar muito do teu produto e características e não falar dos benefícios que ele pode trazer. Acho que era isso que a gente queria trazer. Perfeito. Mais algum exemplo? Não, perfeito. Tá aí. Eu só queria reforçar, na verdade, que quando a gente tá muito tempo no campo de batalha, como a gente chama, a gente tem uma tendência de ser míope. Perfeito. E às vezes isso até acontece.
E acontece de forma natural. Eu acho que todo mundo que está aqui na agência já passou por isso, porque tudo se torna rotineiro. É muito normal falar muito de normal. LTV e CAC, só porque a gente esquece que talvez alguém não saiba sobre LTV e Pois CAC. é, chegar pro teu cliente falando informações e nomes em inglês que tá no seu cotidiano não necessariamente quer dizer que Pode pegar mal, inclusive, pode isso vai passar uma mostrar soberba, algo autoridade do e tal. tipo. Exato. Do caralho. E, velho, sempre que puder, seja o mais simples possível na sua comunicação. E isso é uma dica também para você quebrar essa miopia. Não fale apenas como você acha que deve falar. Fale da forma como seu público Até pra tem que gente, né? escutar. Às vezes no episódio e Exato. tudo, a gente... Enfim, A gente fala muito sobre termos técnicos e tudo mais, e a gente tem tentado se forçar aqui a trazer o conteúdo cada vez mais palpável, porque a ideia é atingir realmente- pessoas e não apenas você que talvez seja um especialista em marca como nós, mas que esse podcast seja mais democrático. E a gente também cada vez... É uma luta, acho que, eterna. É natural que a gente se foque no produto. Enquanto eu fazia esse podcast, eu tava pensando na minha hambúrguer e falando, caramba, há tanto tempo que eu bato na tecla do mesmo produto, focando no meu produto, e às vezes eu esqueço do público e eu tô cheio de ideia aqui pra implementar. Enfim, acho que a gente passou a nossa mensagem, a nossa visão de miopia anteriormente, a visão do Theodore, que é uma visão mais clássica e que você vai encontrar na internet. Pesquise sobre o tema e comenta aqui, a gente tá sentindo falta. A gente tá com o nosso podcast modesto, ele crescendo devagarzinho os públicos, mas a gente ainda tá sentindo falta de engajamento, tá sentindo falta de comentário, de ver do outro lado aí se vocês estão curtindo, pra gente até obviamente se motivar. A gente não, o core business da gente não é esse. A gente trabalha com marketing, então é um esforço de tempo e trabalho que cada vez mais a gente quer que recompense. Então você que está escutando, eu sei que você está escutando aqui, a gente tem as métricas disso. Comenta, diz o que é que tu achou, que Dá um vai ser massa pra likezinho. gente. Dá um likezinho, segue o João Pedro pra ele ficar famoso boa. e tá tudo certo. Gente, valeu, até Valeu, o próximo turma. episódio. Tchau, tchau.